Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estamos à frente do Congá, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, e vamos conversar um pouquinho nesta oportunidade sobre transe de possessão. Aquele pilão que vocês estão vendo ali, o pilão de Caboclo Peri, que é o guia-chefe. Nosso guia-chefe é o guia-chefe, seria o chefe terreiro no astral do nosso agrupamento, e é um pai, um orientador espiritual para nós desde longa data. Na verdade, desde que nós reencarnamos, e antes de reencarnar, Caboclo Peri já estava a postos, para nos intuir, nos guiar, nos orientar dentro do compromisso que nós temos recíproco com a mediunidade. Como eu conheci Caboclo Peri? Conscientemente. A gente teve uma caminhada de longos anos dentro da Umbanda, e do Espiritismo também, estudando, escola de médios, num centro espírita pertencente à Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul, que nós tivemos a oportunidade de fazermos a escola de médios e trabalhamos na mesa mediúnica. Durante esse trabalho desobsessivo na mesa mediúnica, nós dávamos passividade para espíritos sofredores e tínhamos aí um primeiro tipo de transe, um transe de possessão com espíritos sofredores. O mecanismo do transe de mediúnico, digamos assim, ele não é diferente de um espírito sofredor para um mentor, digamos assim. O mecanismo seria o desacoplamento do corpo astral, ficaria desacoplado, e o espírito comunicante se aproxima, se acopla nos chakras, se interpenetra o seu perispírito, o seu corpo astral com o corpo astral do médium. Esse processo de transe, ele pode ser acompanhado de inconsciência, que é bastante raro hoje em dia, ou de uma espécie de semiconsciência, que é digamos assim, que tem mais preponderado. Principalmente no início da manifestação, isso é mais intenso. O médium pode ter catalepsia, letargia, não controlar sua parte psicomotora, ficar com a cognição embotada. Eu me lembro que eu era médium de psicofonia na época que eu trabalhava na mesa mediúnica, e eu realmente perdi o controle. Eu entrava no entorpecimento do meu corpo, e eu me sentia afastar, como se a minha consciência se deslocasse fora do meu corpo, a minha consciência, e eu escutava, eu escutava o que eu estava falando, mas eu não tinha controle daquilo que eu estava falando. Eu entendia perfeitamente, mas eu não controlava, não era eu que estava controlando meu chakra laríngeo, por exemplo, meu vocal. Concomitantemente, nós fizemos educação mediúnica na Umbanda. Nós frequentamos um centro tradicional aqui de Porto Alegre, um centro grande, eu diria que talvez seja o maior centro de Umbanda existente na nossa capital, e que a sessão de desenvolvimento, eu já estava com mais ou menos 3 para 4 anos nesse centro, eram 200 e poucos médios na sessão de desenvolvimento, de 1h30. E quando dava o toque do orixá, todos os médios tinham que incorporar. Dava o toque de Xangô, todos os médios que sentiam o Xangô tinham que incorporar. E assim sucessivamente. Aquilo começou a me incomodar, porque eu achava que não existiria uma padronização das manifestações, que aquilo ficaria muito anímico, porque temos que considerar as individualidades e as especificidades de cada sensitivo, e não era dado esse tempo, porque tinha muitos médios. Isso começou a me incomodar. Eu já incorporava Caboclo Peri, eu já sentia a sua irradiação, o seu envolvimento, ficava ocupado, como se diz assim, envolvido com a consciência alterada, mas eu ainda era insatisfeito, porque eu não tinha uma incorporação, um transe completo, como eu tinha na mesa mediúnica com o espírito sofredor, embora a vibração mais sutil,
mais sutilizada do mentor, do guia, em comparação com o espírito sofredor. E eu tive uma visão em clarividência, eu enxerguei um símbolo, na época era uma cruz e tinha alguns sinais, assim, estava escrito o nome do centro, eu não consegui ler todo o nome. E quando eu vi esse símbolo, eu escutei Caboclo Peri me falar assim: você vai mudar de casa. O tempo que você tinha que passar nesta agremiação, o seu desenvolvimento encerrou, e nós precisamos de uma egrégora menor, de uma corrente menor, para estreitarmos nossos laços e concluirmos positivamente essa fase de desenvolvimento mediúnico. Eu acordei de manhã, fui trabalhar esse sonho clarividente, uma espécie de um sonho, que eu fiquei numa espécie de uma letargia, de uma catalepsia, na minha cama, né, desdobrado, e eu fui trabalhar. Eu estava na Avenida Protásio Alves, eu era propagandista médico, naquela época eu fazia uma visita, e o meu carro começou a falhar o motor, e a Protásio Alves congestionada, eu intuitivamente vou pegar a primeira direita, que era o sentido do trânsito, que me permitia, e vou parar o carro, porque eu não posso parar aqui na Protásio, porque é muito trânsito, muito movimento. Que eu faço esse movimento, que eu dobro a direita, dobrando a direita no meio da quadra, meu carro morre, pifa o carro, o motor. Eu saio para ver o que era, consegui estacionar, que eu abro a porta, que eu olho para a frente do carro, assim, do outro lado da calçada, um centro de Umbanda, que funcionava uma loja maçônica também, com aquele símbolo que eu tinha sonhado, que eu tinha visto. Bati no interfone, ninguém, estava fechado, bati na vizinha do lado, dizia: olha, toda sexta-feira, tal horário, era segunda e sexta, se eu não me engano, ou terça e sexta, alguma coisa assim, tal horário tem sessão pública de caridade, você pode comparecer aqui para conhecer. Me deu o nome da dirigente, não vamos citar agora, porque não vem ao caso, nem o nome da agremiação também. E nós voltamos oportunamente no dia que tinha a sessão, e era uma sessão festiva, um toque de louvação para Ogum. Era a festividade de Ogum, o congá estava ornamentado, eu achei muito bonito. Eu sentei na assistência, peguei a ficha, achei muito bonito aquele rito todo, a abertura, a casa muito organizada, os médios todos com seus uniformes muito limpos, uma vibração muito boa. E eu estou lá sentado na abertura da sessão. E daqui a pouco eu comecei a não sentir mais o meu corpo. Começou a entorpecer meus braços, minhas pernas, o coração acelerou, um quadro de taquicardia, sudorese, né? E essa sensação ela foi se intensificando, concomitante a isso, um desdobramento de consciência. O que é o desdobramento de consciência? Como se a sua mente se deslocasse do cérebro, a sua mente ficasse fora do corpo, ao mesmo tempo que você estaria sofrendo um transe de possessão. Eu me vi como se a minha mente subiu, eu me enxergava do alto, como se eu estivesse no teto, flutuando, e Caboclo Peri incorporou. Ele tomou conta do seu aparelho, tomou conta da minha parte cognitiva, psicomotora, e essa incorporação, esse transe de possessão mediúnico foi uma primeira experiência que realmente houve um acoplamento total e perfeito do perispírito de Caboclo Peri com os meus chakras, com o meu corpo astral. Eu assisti toda a manifestação. A dirigente desse centro mandou o Cambono-chefe me retirar da assistência e me levou para dentro do terreiro. E Caboclo Peri manifestado se apresentou, riscou ponto, e me deixaram dar passe, me deixaram dar consulta, passes naquela sessão festiva. E ao final eu desincorporei e me vi frente ao guia-chefe, que estava manifestado num outro fundador da casa, que era esposo da dirigente. E aí nós conversamos, ele me explicou,
o que tinha ocorrido, disse que tinha entendido, né? E ele observou meu compromisso com a religião, com o meu caboclo, com as entidades que me assistiam, e que aquela casa ali estaria com as portas abertas no período que fosse necessário para meu fortalecimento. E realmente ali eu fiquei um tempo, né? Até terminar essa etapa, onde daí nós fomos para uma outra casa. Nós trabalhamos em vários centros de Umbanda. Uma característica, não que isso seja certo ou errado, uma característica do nosso desenvolvimento, para percebermos, sentirmos, vivenciarmos a Umbanda sob diversos ângulos, diversos ritos, diversas casas. Não sabia eu que estava sendo preparado para fundar um centro, fundar um agrupamento mais adiante. Mas eu queria focar no transe, que existem dois tipos de transe que eles se acompanham mutuamente: o transe anímico de possessão e o transe mediúnico de possessão. Quer dizer, os sensitivos médios que têm essa sensibilidade, essa predisposição psíquica, né, que seus chakras já reencarnaram, vibrados, sensibilizados pelos técnicos astrais, o seu perispírito, seu corpo astral, para sofrerem, vivenciar esse acoplamento astral, áurico, né, entre a entidade extracorpórea e o médium. Você vivencia dois tipos de transe, assim, basicamente: o transe anímico, que é quando você manifesta, mas o espírito, a entidade não está com você, não existe espírito com você, não existe uma consciência extracorpórea. Quando você manifesta, por exemplo, um orixá, você manifesta um Oxum, ou manifesta um Iemanjá, que é a vibração, a energia, a força do orixá está se fazendo presente. Você se ocupa, você é possuído, né, nessa catarse, e aí todo um movimento rítmico junto com os toques, as louvações, né, característico ao orixá que está se manifestando. Por que eu digo anímico? Porque não existe um espírito. Para ser mediúnico tem que ter um espírito, uma comunicação de uma outra consciência. Para isso há que se ter clarividência, né, clareaudiência, clarividência e perceber. Na maioria das vezes, junto com a vibração do orixá, existe um falangeiro, existe um guia, existe um espírito que atua com aquela vibração. Então isso é muito tênue. A linha divisória do anímico para o mediúnico é muito tênue. Você pode estar manifestando o orixá na dança, no ritmo, tendo um toque de louvação, e o seu guia está um pouco afastado, te irradiando, e está junto com você, necessariamente não acoplado no transe. Então essa é a nossa vivência que nós temos no nosso templo, na nossa prática litúrgica, ritualística, de toque e louvação para os orixás, os falangeiros, dentro do agrupamento de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta, que tem que ser assim nas demais agremiações. Nós estamos dividindo uma vivência prática nossa, experiência, né? Então nós incentivamos constantemente, seguidamente, com método ritual, litúrgico, transe, seja o anímico ou o mediúnico. Não nos importamos muito se é anímico ou se é mediúnico. Nós incentivamos essa catarse porque ela é benfeitora para o sensitivo, para o médium. Ele descomprime o seu psiquismo, que vai se acumulando durante a semana. A sensibilidade do médium é um pouco alterada, é um pouco diferente do cidadão comum, notadamente o sensitivo, que tem essa predisposição de sofrer em si, no seu corpo, na sua parte psicomotora, na sua cognição, no seu mental, o transe de possessão, seja anímico ou mediúnico. E isso é saudável, isso descomprime, desopila, acaba repercutindo no corpo físico de forma de saúde, clareza mental, equilíbrio com essas forças sagradas para nós que se interpenetram no momento do transe anímico, mediúnico, de possessão, dentro da Umbanda que nós praticamos, no nosso toque, na nossa louvação. Espero ter esclarecido um pouquinho assim a nossa vivência, né? Que o pilão de Caboclo Peri, que é uma entidade de Xangô, esteja sempre nos trazendo o senso de justiça, o discernimento, o equilíbrio e, acima de tudo, o não julgamento do outro, né? Que saibamos compartilhar as nossas experiências, nossas vivências, nunca apontando
defeito do outro e longe sempre de qualquer senso de superioridade ou de praticar um rito, uma liturgia, uma umbanda melhor do que quem quer que seja. Nosso Saravá fraterno, muito obrigado, até a próxima oportunidade.